Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Começa agora mais um momento de gratidão, 30 minutos. Aos nossos irmãos que estão iniciando agora neste programa, eu quero estar explicando. Por que este nome, pastor? 30 minutos. Momento de gratidão, 30 minutos. São 30 minutos tirados do seu dia para adorar a Deus, para ouvir uma palavra. E eu tenho certeza que essa palavra vai falar aos corações, porque ela não é minha, ela foi dada por Deus. Toma posse daquilo que a gente vai ouvir agora. E eu tenho certeza que haverá o resultado, porque o nosso Deus é aquele que atende, aquele que ouve a sua palavra. Tema da mensagem de hoje: eu pedi e Deus não atendeu. Por quê? Muito importante você ouvir do início ao fim. Lembrando também que eu estarei fazendo algumas orações. Você que deseja no seu coração que eu ore por sua vida, eu queria que você colocasse aqui no rodapé e nos comentários que eu estarei orando por sua vida. Amém? Coloca o teu nome completo e também a área pela qual você quer que eu ore. E eu estarei orando aqui no vídeo, na hora. E você estará orando juntamente comigo. Amém? Já prepare o seu copo com água. Estaremos consagrando. Isso é só um ponto de contato. Não é para idolatrar a água. Isso aqui é um ponto de contato. É um simbolismo da presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Já preparei o seu copo com água. Lembrando também aos irmãos que você deve se inscrever no canal, ativar o sininho e também dar o seu like. Amém? Vamos então para a palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo de número 12, versículos de número 14, 15, 16 e 17. Diz assim: todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que nascera certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança. Percebam que Davi buscou a Deus. Tema da mensagem de hoje: eu pedi e Deus não atendeu. Por quê? Olha aqui o que Deus vai falar conosco na palavra. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. Sucedeu que ao 7º dia jejuou e orou 7 dias, direto. E sucedeu, versículo de número 18, e sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém ele não dava ouvidos a nós. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Entendi, pastor. Davi orou, jejuou, buscou a Deus durante 7 dias, sem comer pão, sem beber água, e Deus não respondeu. Tema da mensagem de hoje: eu pedi e Deus não atendeu. Por quê? Nós precisamos entender o contexto da palavra. Pastor, já vai começar a me desanimar? Calma. Nós temos que entender em quais situações, em quais circunstâncias Deus não atende. Eu preciso entender dentro da palavra o porquê Deus não atendeu, o porquê Deus não quis
atender a Davi. Vamos então entender? Primeiro ensinamento que Deus colocou no meu coração para passar para vocês. Quando é que Deus não atende? Deus só não atende, primeiro ensinamento, quando Ele não será glorificado naquilo que você está pedindo. Como é que é, pastor? Primeiro ensinamento, como é que é? Primeiro ensinamento. Se aquilo que você está pedindo não será para a glória de Deus, não adianta, Ele não vai te atender. É mesmo, pastor? Versículo de número 14, vamos ver? Olha lá. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira aos que os inimigos do Senhor blasfemem. Quer dizer, o que Davi estava pedindo, o que Davi fez, não ia adiantar, porque as pessoas iam blasfemar de Deus. E iam também criticar. Aquela criança ia ter um peso sobre ela para o resto da vida. Pastor, não estou entendendo, você vai entender agora. Aí Deus diz assim, ó, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Pastor, explica para mim, o que é, o porquê que aquela criança pela qual Davi jejuava e orava, Deus não quis que a criança, pelo contrário, a criança adoeceu e morreu. O porquê que Deus não quis que aquela criança permanecesse viva? Deixa eu explicar. Davi, esta criança era fruto, infelizmente, de uma atitude horrível de Davi. Davi, ele toma a mulher de um outro homem, chamada Batseba, mata o marido dela e depois toma essa mulher como esposa. Pastor, o rei Davi teve um momento de fraqueza? Teve. Davi, ele erra, ele peca contra Deus, só que tem um detalhe. Deus até perdoa, mas Deus não permitirá que a pessoa deixe de colher aquilo que ela plantou. Ah, entendi, pastor. A criança, ela era fruto de um pecado, porque Batseba engravidou. E aí, Deus não permitiu que a criança continuasse viva. Por quê? Porque todos iam olhar para aquela criança. Na verdade, Deus estava dando um livramento para a criança. Vou recolher. A criança acabou de nascer. Passaram-se alguns dias. Deus já permitiu que ela ficasse doente. Porque Ele queria recolher a criança. Por quê? Porque se aquela criança permanecesse viva, ela ia carregar sobre os seus ombros a vida toda. Todo mundo ia olhar e dizer, olha lá, fruto do pecado. Ó. Fruto de um adultério. Como é que ele ia ser rei desse jeito? Porque Davi era rei. A descendência de Davi não poderia receber um castigo como esse. Então, Deus falou, o menino não pode pagar o preço. E aí a Bíblia diz que Davi orou 7 dias. Primeira coisa que você tem que aprender hoje, se o que está sendo pedido não é para a glória de Deus, não adianta. Até em outro vídeo eu falei sobre a oração que o R.R. Soares fez. Uma moça chega e diz, pastor, chegou no R.R. Soares e disse, ora aqui, ó. Meu pai pediu para orar por esses documentos. O pastor começou a orar. Quando ele estava orando, o Espírito Santo falou, pergunta para ela primeiro, do que se trata esse, antes de orar, pergunta para ela primeiro do que se trata esses documentos. Que empresa é essa? Aí
o R.R. Soares falou: filha, o Espírito Santo está mandando perguntar do que se trata esses documentos aqui. Antes de orar, eu preciso saber. Aí ela olhou e disse: isso aí é... Meu pai pediu para orar pelo motel que ele... Como é que é, minha filha? Motel? Meu pai está pedindo que o senhor ore para que Deus abençoe o motel que ele tá abrindo. Ai, irmão. Aprenda isso. Se o que você está pedindo não é para a glória de Deus, se o nome do Senhor não será glorificado, pelo contrário, vai ser blasfemado. Se o que você está pedindo vai trazer sofrimento, vai trazer dor, não adianta, que Deus não vai te dar. Ah, entendi, pastor. Então existem circunstâncias pelas quais Deus não ouve. Essa é a primeira. Se ele não for glorificado naquilo que você está pedindo, não adianta pedir. Segunda coisa, preste atenção no silêncio de Deus. Salmo 51, 7 diz: um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Pastor, repete para mim, essa palavra é muito forte. Salmo 51, versículo de número 17. Um coração, quando ele está quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Lembra? Com a autorização dela eu vou falar. Lembra da Andréia que pediu uma oração aqui pelo João Pedro? Ela entrou em contato comigo e disse para mim, entrou em contato e disse: pastor, estávamos orando e Deus, o Todo-Poderoso, o menino não estava falando mais, eu contei aqui, fizemos a oração aqui, no último vídeo, que foi da conquista do CNPJ da igreja. O menino foi dormir bem, de madrugada teve uma convulsão, parou de falar, parou de se mexer e perdeu a capacidade de engolir. Oramos por ele, por isso eu digo, prepara o seu copo com água, nós vamos orar. Um coração, vou voltar a dizer, sim, Salmo 51, versículo de número 17. Um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Aleluia. André entrou em contato comigo e disse: pastor, o menino, os médicos não estão entendendo nada. Já começou a se mexer e já começou a falar. Só está faltando começar a comer, pois hoje nós vamos orar. E Deus, aquele que começou, ele termina a obra. Amém? Aquele que começou, termina. Filipenses capítulo de número 1, versículo de número 6 diz: aquele que começou em nós a boa obra é fiel para terminar até o dia de Cristo. Pastor, então temos que prestar atenção no silêncio de Deus? Sim. Porque um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Por que Davi orou 7 dias, jejuando e buscando, e Deus não respondeu? Deus não falava nada com ele. Pastor, quando existe uma segunda circunstância para eu entender que Deus não está querendo me atender, qual que é a segunda circunstância? Preste atenção no silêncio de Deus. Davi orou 7 dias, jejuando e orando. E Deus não deu um sinalzinho assim, ó. Nenhum. Não deu nenhum sinal. Pastor, então quer dizer que quando eu estou com o coração quebrantado, contrito, é impossível que Deus não dê pelo menos um sinalzinho? É impossível.
Porque está escrito que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Aí eu entendo, quando Deus não fala nada, quando Deus se cala, quando Deus não dá um sinal sequer, é porque é um dos motivos pelo qual Deus está deixando claro. Na verdade, é um sinal, não é um motivo, é um sinal de que Deus não está querendo nos dar aquilo que estamos pedindo. Terceiro motivo pelo qual Deus não responde, é porque Ele está querendo dar algo muito maior, algo muito melhor para nós. Primeiro sinal, você já aprendeu. Se o que você está pedindo não é para a glória de Deus, não adianta pedir. Segundo, preste atenção no silêncio de Deus. Porque se um coração quebrantado e contrito Deus não despreza, e você está jejuando, orando, buscando por algo, e nada, Deus não responde, Deus não dá nenhum sinal, este é um grande motivo para você entender, peraí, Deus não deve estar querendo me dar isso. Porque se um coração quebrantado e contrito Ele não despreza, e Ele não me responde, então, ei, deixa eu acordar, eu estou entendendo de que Deus não está querendo isso para mim. Terceiro motivo pelo qual Deus não responde é porque Ele não está querendo te responder naquilo que você está pedindo, porque Ele está querendo te dar algo muito maior. Pastor, o senhor tem como me provar isso? Tenho, te provo agora. Versículos de número 22 e 23. E disse Davi, vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém, agora que ela é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Versículo de número 24. Deus deu a ele um outro filho chamado Salomão, que foi o homem mais sábio de toda a terra. Tirando Jesus Cristo, é lógico. Porque Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Pastor, um filho morreu, mas Deus deu outro filho? Sim. Um filho morreu. Por que Deus não quis responder àquela oração do primeiro filho? Porque um filho que viveria a vida toda sendo castigado, as pessoas olhando e meneando a cabeça dizendo, olha lá, é filho do rei, mas é fruto de um pecado, fruto de um adultério. Deus então tira aquela criança, porque estava guardada, porque uma criança não vai para o inferno, uma criança está guardada no Senhor. Então Deus disse, vem para mim, filho. Tirou o primeiro, porque queria dar um outro filho. Porque aí, esta criança veio de um casamento com Batseba. Ele estava casado. Aí a história mudou, porque ele tomou Batseba como mulher de verdade, a apresentou diante de todo o reino, e aí sim, ele teve o segundo filho, mas agora dentro das leis de Deus, casadinho, tudo direitinho, já tinha pagado o preço, a primeira criança Deus já tinha recolhido. Então ele estava quebrantado, ele estava todo arrebentado, arrependido de tudo que ele tinha feito. Aí Deus falou, tirei o primeiro, vou te dar o segundo. Deu Salomão para ele. Pastor, entendi. Então o terceiro motivo pelo qual Deus às vezes não quer me dar alguma coisa é porque ele fala não para mim, porque ele tem algo muito maior e muito melhor para me dar. Exatamente. Nesse caso, a criança, Salomão, veio de um casamento organizado. E o primeiro, infelizmente, veio de um adultério. Porém, a criança não tinha culpa. A criança não tem culpa. Porque ela veio de um adultério, ela não tem culpa. Então Deus fez o quê? Vem para mim, criança. Vem para mim, filho meu. E recolheu a criança. Para terminar, e nós vamos orar
Pastor, tem outra forma de eu entender que Deus não quer me dar alguma coisa? Vou ler aqui de novo para você. Vou repetir. Pastor, tem alguma outra forma de entender que Deus não quer me dar? Ou que Ele quer me dar alguma coisa? Pastor, como é que eu sei que Deus quis ou não quis alguma coisa? Tem outra forma de entender? Vamos lá? Vou voltar no versículo de número 22, ó. Vivendo ainda criança, jejuei e chorei. Porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém agora ela é morta. Por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Quarto ensinamento que Deus nos dá. Tem outra forma de entender que Deus quis ou não quis alguma coisa? Sim. Como, pastor? Vá até o fim. Davi foi até o fim. Ele disse, vivendo ainda criança, eu jejuei e chorei. Porque dizia, quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viva a criança. Entendeu agora? Você só vai saber se uma laranja é doce ou se ela é azeda se você descascar ela do começo ao fim, cortá-la no meio e provar. Você tem que lutar. Pastor, eu só sei se uma coisa vai dar certo ou errado, às vezes, se Deus quis ou se Deus não quis, se eu tentar e lutar até o último momento. Exatamente. Se você quer aquilo, se você deseja, você já pegou todos os sinais que eu já te dei, tudo isso que já foi falado, observe tudo o que foi ensinado. E se o que você pede é bom, presta atenção, se o que você pede é para a glória de Deus, se Deus tem te dado sinais, porque aqui eu falo do silêncio, mas pelo contrário, Deus tem te dado sinais. Primeiro, o que você pede é para a glória de Deus. Segundo, Deus tem te dado sinais. Terceiro, você sabe muito bem que o que você está pedindo está no centro da vontade de Deus. Então, por que desistir? Alguns vão chamar você de doido, vai dizer, mas para que continuar lutando? Você vai dizer, Deus está falando comigo para eu continuar. Deus tá falando, Deus não se calou para mim não. Salmo 51, versículo de número 17 diz que um coração quebrantado e contrito, ele não despreza, ele tem falado para mim, ele tem falado comigo. Continua, lute, persevere. Eu só vou saber se Deus quis ou se Deus não quis. No fim, lá no fim. Tem pessoas que desistem no meio do caminho, porque acham que Deus não está querendo, por causa das circunstâncias. Às vezes, a circunstância piora, as coisas pioram um pouco, a pessoa diz, acho que Deus não está querendo. Não é isso. Peraí, o que você está pedindo é para a glória de Deus. Segundo, Deus tem te dado sinais. Terceiro, você sabe que você está no centro da vontade de Deus. O porquê desistir? Por causa que de repente piorou, ou porque alguma situação não está de acordo com aquilo que você esperava. Não olhe para as circunstâncias, continue lutando. Persevere. Lute. Vá até o fim. Tema da mensagem de hoje, eu pedi e Deus não atendeu. Deus só não vai atender se não for para a glória dele. Se ele tem te dado sinais, porque ele não fala, ele não responde, mesmo jejuando, orando, buscando, ele está te ensinando, te mostrando, eu não quero. Filho, não adianta jejuar e orar. Terceiro, por que às vezes Deus não dá? Porque ele está querendo te dar algo muito maior. Ele não te dá isso, mas ele te dá algo muito maior. E quarto, para terminar,
Não desista. Não desista. Se você sabe que o que você está pedindo está no centro da vontade de Deus, não desista. Vamos orar? Pegue o seu copo com água agora. Vamos orar. Eu vou pedir a Deus, assim como Paulo mandava, ele quando não podia ir, ele mandava um lenço, um avental. E aquele avental tinha unção de Deus. A unção que estava na vida dele passava para a roupa dele. E ele mandava o lençol, o avental, o lenço. E a Bíblia diz que quando tocava no enfermo, era curado. Se a pessoa estivesse endemoniada, ela era restaurada. Eu consagro também este copo com água. Esta água que está aí na tua mão agora está sendo consagrada. Eu declaro, em nome de Jesus. Ei, Kátia, você que entrou em contato comigo hoje. A Kátia entrou em contato comigo. Kátia Cristina Ventura Pereira. Entrou em contato comigo hoje. Ela pediu para orar por toda a sua família. Eu quero orar pela dona Geralda e família. Andréia Pereira, Adriana Pereira. A Kátia pediu para orar pelos seus filhos. Pelas filhas e pelos seus irmãos, e pela sua mãe. Ei, Kátia, preste atenção. A dona Vilma, você entrou em contato comigo hoje e disse, nós tomamos da água, pastor. Nós tomamos da água, pastor. E na hora que nós estávamos tomando da água e ouvindo o vídeo ali, a live, a minha mãe que estava na UTI, recebemos a notícia que ela foi para o quarto. Meu Deus, é forte demais. Dona Vilma, se prepare, porque Deus te restaurará por completo, em nome de Jesus Cristo. Dona Vilma Ventura Oliveira, é a senhora mesmo. Toma posse aí, porque Deus está entrando com providência. Tome desta água, e eu peço ao meu Deus que consagre cada parte, cada molécula desta água, seja consagrada, e ela seja para a senhora o remédio que a senhora precisa. Lógico que nós temos que vigiar, tomar todos os remédios que o médico manda, mas esse aqui é o remédio de Deus agora. Se a senhora crê, Deus está consagrando e te abençoando com a virtude para curar. Eu determino isso. Em nome de Jesus. Declaro também que João Pedro, ei João Pedro, tá faltando só começar a comer, não é? Seja curado, filho. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Eu declaro cura e vitória para esta família. Para toda a família, nossa irmã Andréia, nossa irmã Kátia Cristina, que sejam todos abençoados, recebam paz, que confiem em Deus. Ah, Deus, o Senhor está cuidando deles. Eles estão sentindo a tua presença aí agora. Feche os olhos e sinta o cuidado de Deus para com as suas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Quero orar também pelo Luiz César Divino do Nascimento. Precisa de cura e libertação. E também causa na justiça. O meu Deus está trazendo liberação da causa da justiça e trazendo cura para o Luiz César Divino do Nascimento. Senhor Deus, eu te agradeço, te louvo e te exalto. Beba comigo agora. Todo aquele que beber recebe cura, recebe milagre e recebe vitória. E vai ligar e vai contar o testemunho. Deus quer te abençoar. Porque o que você pede é para a glória de Deus. Beba com o pastor. Que Deus abençoe a todos vocês. E em nome de Jesus Cristo, compartilhe este vídeo.
Ajude pessoas que têm dúvida. Por que Deus não tem me atendido? E ela vai, olhando para esta palavra, ela vai fazer uma análise. E se ela estiver errando, ela vai se consertar. E Deus então vai atendê-la em nome de Jesus. Receba a vitória em nome de Jesus Cristo e até o próximo vídeo.